Jesus espera você hoje. Há instantes na vida em que o coração parece gritar em silêncio, pedindo por algo que não conseguimos nomear. Podemos estar rodeados de pessoas, cercados de vozes, mas ainda assim sentir um vazio que nenhum barulho é capaz de preencher. É nesse espaço de silêncio e carência interior que surge a presença de Jesus, constante, firme, paciente, chamando suavemente cada pessoa pelo nome. Ele não exige perfeição, não pede que sejamos impecáveis ou que tenhamos todas as respostas. Apenas espera que abramos um pequeno espaço dentro de nós para que sua luz entre e preencha aquilo que o mundo jamais conseguirá satisfazer. A vida moderna nos prende em corridas intermináveis, em buscas incessantes por conquistas e aprovações. Mas quando finalmente paramos para refletir, percebemos que nada disso consegue acalmar a alma. É nesse momento de lucidez que se torna possível ouvir a voz de Cristo, não como um eco distante, mas como um convite real. Ele está aqui, agora, esperando. A beleza dessa espera é que ela não carrega pressa. Jesus não impõe, não invade, não força. Ele permanece à porta como alguém que respeita o tempo e a escolha do outro, mas que mantém firme a esperança de ser recebido. Quantas vezes já corremos em tantas direções, tentando preencher o coração com soluções passageiras, apenas para descobrir que o vazio volta ainda maior? Quantas noites foram atravessadas pelo peso da ansiedade, pela culpa ou pelo medo? Em todas essas horas, enquanto parecia que estávamos sozinhos, havia um olhar atento, uma presença fiel, aguardando o momento em que diríamos: Senhor, eu preciso de Ti. Hoje não é um dia qualquer. Hoje não é mais uma página que se vira sem sentido. Hoje é uma oportunidade divina de experimentar a transformação que só Ele pode oferecer. A cada batida do coração, a cada respiração, a vida nos lembra de que o tempo é frágil e precioso. E no meio dessa corrida contra prazos, responsabilidades e expectativas, Jesus se mantém firme, como quem estende a mão ao viajante cansado. Ele não olha para as falhas do passado como motivo para rejeição, mas como chance de restauração. Cada erro pode se transformar em aprendizado, cada dor pode se converter em força, cada lágrima pode se tornar semente de esperança. O convite é simples, mas de valor incalculável. O Cristo que caminhou entre multidões, que curou, que perdoou e que acolheu, é o mesmo que agora chama por você. Não há distância que o impeça de alcançar. Não há muro que ele não esteja disposto a derrubar. Não há coração duro demais para ser amolecido pelo seu amor. A questão não é se ele está presente, porque ele está. A questão é se você decidirá abrir a porta hoje. O vazio que você sente não é abandono, é espaço esperando para ser preenchido pela única presença capaz de dar sentido a tudo. Por isso, não veja esta mensagem como acaso. Nada do que acontece aqui é por sorte ou coincidência. É o próprio Cristo se aproximando de você, usando cada palavra como lembrança de que Ele nunca desistiu. A vida pode ter sido dura, os caminhos podem ter se tornado confusos, mas o amor dele permanece o mesmo, firme, inabalável, eterno. Hoje não é tempo de adiar, não é tempo de deixar para depois, porque cada instante é uma oportunidade de começar de novo. Jesus não espera a sua perfeição, ele espera apenas a sua decisão. A porta está diante de você e a chave está em suas mãos. Basta abrir, basta dizer sim, e o extraordinário pode começar agora. Muitos acreditam que Deus se afastou deles, como se tivesse virado o rosto e deixado cada um à própria sorte. Mas a verdade é que quem se distancia somos nós. O silêncio espiritual, tantas vezes confundido com abandono, não é sinal de ausência, é um convite sutil ao reencontro. Jesus permanece no mesmo lugar, firme, paciente, aguardando que cada coração decida dar um passo em sua direção. É como um pai que vê o filho sair de casa e, ainda assim,
Todos os dias, olha pela janela na esperança de vê-lo voltar. Esse pai não desiste, não fecha a porta, não coloca barreiras, apenas espera, com amor que não se esgota, que o filho decida retornar. Assim é Cristo. Ele não abandona, não rejeita, não se afasta. A distância nasce quando deixamos de buscá-lo, quando nos perdemos em caminhos que nos distraem e anestesiam a alma, mas em nenhum instante ele deixa de permanecer presente. O silêncio que tanto incomoda não é vazio de Deus, é espaço para que possamos enxergar que a vida sem Ele não faz sentido. O mundo nos ensina a preencher o coração com conquistas, relacionamentos, prazeres imediatos, mas nada disso sustenta quando a noite cai e a solidão grita. É nesse espaço de desconforto que surge a oportunidade de perceber que existe um chamado maior. A ausência que sentimos é, na verdade, a revelação de que fomos criados para algo além daquilo que vemos. Se a dor do afastamento é profunda, é porque o amor de Cristo é ainda mais profundo, e essa saudade da presença dele é a prova de que jamais fomos feitos para viver longe de sua luz. A metáfora da janela do Pai pode se transformar em cena viva dentro de nós. Imagine caminhar por estradas diferentes, tentando encontrar propósito em atalhos, mas sempre sentindo que falta algo. De repente, ao olhar para trás, percebe-se que a casa continua de pé, a luz acesa, a porta aberta. O Pai nunca desistiu, nunca fechou a entrada, nunca tirou os olhos da estrada. Assim é com Jesus. Mesmo quando corremos para longe, Ele permanece esperando. Essa espera não é passividade, é amor ativo, é paciência que desafia a lógica humana, é fidelidade que resiste ao tempo. Cada passo dado em direção a Cristo revela uma verdade incontestável. Nunca estivemos sozinhos. O vazio que tanto nos assusta não é prova de abandono, é o eco do chamado para voltar. E voltar não significa repetir o passado ou reviver as falhas, significa recomeçar. O silêncio espiritual, longe de ser um castigo, é a porta que nos leva a ouvir a voz dele com mais clareza. Quando todas as outras vozes se calam, quando os ruídos externos perdem força, fica evidente que ele esteve ali o tempo todo. A presença de Jesus não depende do quanto nos sentimos próximos, ela é constante, inabalável, eterna. O que muda é apenas a nossa disposição de enxergar e responder a esse amor. Hoje, você pode compreender que o silêncio não é ausência, é chamado. Não é rejeição, é cuidado. É como se Cristo dissesse: estou aqui, esperando você decidir retornar. A decisão é pessoal, íntima, intransferível. Ninguém pode escolher por você. O convite está diante dos seus olhos. Levantar-se, voltar-se para ele e descobrir que a espera terminou. Porque enquanto parecia que tudo estava vazio, Jesus estava de pé à porta, olhando com ternura, aguardando apenas o momento em que o coração se abriria para recebê-lo novamente. Jesus não é apenas uma lembrança distante de um tempo antigo, nem uma figura restrita às páginas das Escrituras. Ele está vivo, presente, real, atuando hoje com a mesma intensidade com que caminhou entre multidões. A diferença é que, agora, sua presença não se limita a um lugar físico, não depende de templos ou altares, porque ele alcança cada pessoa que decide abrir o coração. O Cristo que falou às margens do mar, que estendeu a mão aos enfermos e que perdoou os que se sentiam indignos, é o mesmo que hoje espera por você. Sua presença não é passado congelado em histórias, é realidade que atravessa séculos e toca este exato momento em que você ouve estas palavras. Ele continua batendo a porta, como declarou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa não é uma promessa distante, é uma verdade viva que se cumpre agora, se você decidir atender.
Muitas vezes buscamos sinais extraordinários para acreditar que Ele está presente, como se precisássemos de um milagre visível para reconhecer sua voz. Mas a fé não depende de grandes espetáculos, ela floresce na simplicidade. Jesus se revela no silêncio da oração, no alívio que chega ao coração angustiado, na paz que se instala mesmo quando as circunstâncias continuam desafiadoras. Ele está presente quando enxugamos lágrimas em segredo, quando encontramos forças que não sabíamos ter, quando uma palavra inesperada nos traz conforto no momento certo. Esses detalhes que muitos chamam de coincidência são a marca de uma presença real e viva que não abandona. O desafio não é se Ele está conosco, mas se estamos atentos para reconhecê-lo. A correria do mundo nos cega, o excesso de preocupações cria uma névoa, mas basta uma pausa sincera para perceber que não estamos sozinhos. Jesus não se impõe, Ele espera o gesto da abertura. É a escolha de crer que revela sua presença em toda a sua plenitude. Quando alguém abre o coração, o cotidiano comum ganha um novo brilho. A mesma casa, os mesmos caminhos, as mesmas pessoas, mas tudo visto com outros olhos, porque agora é a vida iluminada pela certeza de que Cristo caminha junto. A fé, quando vivida dessa forma, deixa de ser teoria e se torna prática diária. Não é esperar que algo aconteça amanhã, mas reconhecer que Ele já está agindo hoje. A esperança deixa de ser apenas sonho futuro e se transforma em realidade presente. A cada respiração, a cada decisão de confiar, experimentamos a promessa de que nunca estamos abandonados. E isso muda tudo, porque não há mais espaço para o desespero quando sabemos que o Filho de Deus está ao nosso lado. O mundo pode continuar instável, as lutas podem persistir, mas a presença dele se torna o alicerce firme que sustenta. Hoje é a chance de perceber que Jesus não é distante, não é inacessível, não é apenas lembrança. Ele está aqui, no agora, aguardando sua resposta. O coração que abre espaço para essa realidade encontra paz, força e sentido que nada no mundo pode oferecer. Não há motivo para esperar um amanhã incerto, porque o Cristo vivo já está diante de você, pronto para transformar sua história neste instante. O chamado é claro, Ele espera e a decisão é sua. Nada toca tanto o coração quanto ver na prática o que a fé é capaz de transformar. Pense em alguém que, depois de anos afastado de Deus, encontrou forças para dobrar os joelhos em oração dentro de um quarto silencioso. Não houve multidão, não houve palmas, não houve cenário grandioso. Houve apenas um coração cansado que decidiu se render. E essa decisão simples foi suficiente para reacender a esperança, quebrar o medo e reacender a confiança em um futuro diferente. Não é a cena espetacular que impressiona, mas o gesto humilde que muda tudo. A fé se manifesta de maneira mais profunda nos detalhes invisíveis aos olhos humanos, mas totalmente perceptíveis ao coração de quem vive essa experiência. Talvez você conheça alguém que viveu isso. Talvez essa seja a sua própria história. O cotidiano está cheio de oportunidades em que a presença de Jesus se revela discretamente. Um perdão concedido que liberta quem perdoa e quem é perdoado. Uma palavra de consolo dita no momento exato em que a alma estava prestes a desmoronar. Uma paz repentina que chega em meio a uma situação que parecia impossível de suportar. Tudo isso são marcas da presença viva de Cristo, que age de forma real e contínua, mesmo quando não percebemos. O testemunho de transformação não é apenas uma narrativa distante de pessoas extraordinárias, mas algo que pode acontecer com qualquer um. A cada instante, Jesus está pronto para se manifestar nas pequenas escolhas. Quando alguém decide substituir a vingança pela compaixão, a ansiedade pela oração, o orgulho pela humildade,
o impossível se torna real. São nessas escolhas diárias, aparentemente comuns, que a vida passa a carregar a marca da presença dele. E essa verdade se conecta a todos nós, porque o que realmente importa não é a grandeza do gesto, mas a sinceridade do coração que o realiza. Deus não mede a intensidade da fé pela aparência externa, mas pela entrega interior. Um sussurro pode ser mais poderoso do que um discurso. Uma lágrima silenciosa pode ser mais forte do que um clamor em alta voz. O que transforma não é o quanto conseguimos demonstrar, mas o quanto estamos dispostos a abrir o coração. Por isso, o chamado não é esperar uma grande ocasião ou um momento perfeito. O chamado é para agora, para o presente, para o simples gesto que pode mudar uma vida inteira. A história de alguém que decide voltar a orar depois de anos é um lembrete de que sempre existe caminho de retorno. A cada respiração, há uma nova chance de se aproximar de Cristo. E esse retorno não precisa de espetáculo, precisa apenas de sinceridade. Jesus se manifesta na vida comum, nos detalhes que parecem pequenos, mas que carregam o poder de transformar destinos inteiros. Essa é a beleza da fé. Revelar que o extraordinário está escondido no simples. A vida cotidiana, tantas vezes marcada por rotina e peso, pode se tornar o palco de milagres discretos, mas profundos. O testemunho não é apenas uma história para inspirar os outros, mas uma prova de que Deus está agindo hoje, no aqui e agora. O que falta não é a presença dele, mas a nossa disposição de enxergar e acreditar que tudo pode ser diferente a partir de uma decisão. Quando alguém decide dizer sim a Jesus, algo profundo acontece dentro da alma. Não é apenas uma mudança externa, como trocar hábitos ou ajustar comportamentos, mas uma transformação que toca as raízes mais escondidas do coração. A inquietação dá lugar ao descanso, a mente confusa encontra clareza e o vazio finalmente é preenchido por um sentido que vai além das circunstâncias visíveis. Essa decisão não apaga as lutas da vida, mas oferece uma força nova para enfrentá-las. É como se uma chama fosse acesa no interior, trazendo luz onde antes havia apenas sombra. A psicologia nos mostra que pequenas escolhas repetidas podem remodelar padrões de comportamento, e na fé esse princípio se confirma. O primeiro passo de entrega abre caminho para outros. E de repente toda a vida começa a ser realinhada em uma direção de propósito. Quem acolhe Jesus não encontra apenas alívio momentâneo, mas descobre um alicerce sólido que sustenta até nos dias mais difíceis. A presença dele se torna um refúgio seguro quando o medo ameaça dominar, e uma fonte inesgotável de paz quando a ansiedade tenta sufocar. Esse encontro com Cristo não é uma promessa vaga de futuro distante, mas uma experiência real que pode ser vivida hoje. É como atravessar uma porta e perceber que o lado de dentro é muito mais amplo, iluminado e cheio de possibilidades do que imaginávamos do lado de fora. Cada sim dado a Jesus é também um não ao que nos aprisiona. É dizer não ao peso da culpa que insiste em nos acusar, não ao medo que paralisa, não ao vazio que consome. E é dizer sim à liberdade, sim à esperança, sim ao amor que não falha. Esse processo é tão concreto quanto qualquer decisão importante da vida. E seus frutos se manifestam em atitudes, escolhas e relacionamentos. Um coração transformado se reflete em palavras que antes seriam duras e agora se tornam cheias de bondade. Uma mente renovada deixa de se prender a pensamentos de derrota e passa a alimentar confiança. Uma vida marcada pela presença de Cristo começa a inspirar outras vidas a seguirem pelo mesmo caminho. A transformação verdadeira não nasce de esforço humano isolado, mas da entrega total ao poder de Deus. Não é sobre tentar ser perfeito, mas sobre reconhecer que é Ele quem faz a obra.
A decisão de dizer sim abre a porta para que o Espírito Santo conduza cada passo, fortalecendo, corrigindo e moldando. Essa parceria divina nos mostra que não precisamos lutar sozinhos, porque a cada batalha há alguém maior que caminha conosco. E isso muda tudo, porque quando entendemos que não estamos mais sozinhos, o peso da vida deixa de ser insuportável. Hoje, essa transformação está disponível para você. Não se trata de esperar o momento certo ou reunir forças por conta própria, mas de permitir que Jesus entre e faça o que só Ele pode fazer. Uma nova vida não começa no amanhã distante. Ela começa agora, no instante em que o coração se abre e responde ao chamado. Essa é a promessa viva. Quem diz sim a Cristo experimenta uma mudança que começa de dentro para fora e cresce a cada decisão de permanecer perto dele. O tempo da espera acabou, a oportunidade está diante de você e a escolha pode redefinir toda a sua história a partir de hoje. Agora é o momento de ação, não apenas de reflexão. Jesus espera por você hoje, não amanhã, não quando as condições forem mais favoráveis, não quando você achar que estará mais preparado. Ele chama agora, exatamente no ponto em que você está com todas as suas dúvidas, fraquezas e imperfeições. Esse convite não é para os que já se sentem prontos, é para os que reconhecem que precisam dele. O chamado é claro: abrir o coração e permitir que ele entre, sem reservas, sem adiamentos, sem justificativas. Muitas vezes pensamos que devemos organizar a vida antes de nos aproximarmos de Cristo, mas é justamente o contrário. É na presença dele que a vida se reorganiza, é com a sua força que encontramos equilíbrio, é no seu amor que a bagunça interior encontra ordem. Cada pessoa que recebe esta mensagem está diante de uma decisão que pode mudar tudo. Não é sobre religião ou tradição, é sobre relacionamento vivo. Cristo não está oferecendo um ritual a ser cumprido, mas um encontro real que transforma de dentro para fora. Ao abrir o coração, você dá um passo em direção à liberdade, porque deixa para trás o peso da culpa, a prisão do medo e as correntes da ansiedade. Esse não é um discurso vazio, mas uma verdade que milhões já experimentaram. Quando Jesus entra, o impossível se torna possível. O convite de hoje não exige palavras complicadas, apenas sinceridade. Ele espera por um gesto simples, o reconhecimento de que você precisa dele. Um coração quebrantado vale mais do que 1000 promessas ditas da boca para fora. E quando essa entrega acontece, uma nova história começa. O céu se abre sobre a vida de quem escolhe caminhar ao lado de Cristo. O que antes parecia pesado torna-se mais leve, porque agora existe alguém maior carregando junto. O que antes era escuridão começa a se iluminar, porque a presença dele traz clareza. Não espere um sinal extraordinário para agir. O simples fato de estar ouvindo essa mensagem já é o sinal de que ele está chamando por você. Não é coincidência, não é acaso. É Jesus batendo à porta do seu coração e aguardando a sua resposta. Você pode decidir continuar como está, ou pode escolher abrir-se para o novo que ele preparou. Essa é uma decisão que ninguém mais pode tomar no seu lugar. É entre você e Cristo, e a oportunidade está diante de você agora. O tempo de hesitar acabou. A vida não espera, e cada segundo perdido é uma chance desperdiçada de viver algo maior. Jesus está aqui, presente, aguardando que você responda ao chamado. A pergunta não é se ele está pronto, porque ele sempre está. A questão é se você decidirá hoje abrir o coração. Este é o momento, esta é a chance, esta é a hora de viver a transformação que muda destinos. A escolha é sua e o poder de dizer sim está em suas mãos. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti.
Coloco diante de ti o peso que carrego, as dores que não consigo explicar e as falhas que me impedem de seguir em paz. Eu abro meu coração e te convido a entrar em cada área da minha vida. Toma conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas decisões. Lava-me de toda culpa e restaura em mim a esperança que parecia perdida. Eu não quero mais viver tentando sozinho, eu quero caminhar contigo. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo, a descansar mesmo em meio às lutas e a permanecer firme mesmo quando as circunstâncias tentarem me abalar. Eu creio que tu me esperas hoje, exatamente como estou, e é por isso que entrego tudo em tuas mãos. Restaura minha fé, renova minhas forças e guia meus passos para que eu siga o caminho da verdade e da vida. Que cada área da minha existência seja transformada pela tua presença. Perdoa meus erros e me mostra que não estou sozinho, porque sei que tu prometeste nunca me abandonar. Eu digo sim ao teu chamado, aceito o teu amor e declaro que minha vida pertence a ti. Que a tua paz me envolva agora, trazendo descanso à minha alma. Que a tua luz ilumine as minhas escolhas e que o teu amor seja meu alicerce em cada dia. Eu entrego meu passado, confio meu presente e coloco o meu futuro em tuas mãos. Fica comigo, Senhor, e faz de mim um instrumento do teu propósito. Hoje eu decido viver para ti. E sei que essa decisão muda tudo a partir de agora. Amém. Não deixe essa decisão para depois. Cada instante é uma oportunidade viva de começar uma nova história com Cristo. O que você ouviu até aqui não é apenas uma mensagem, é um chamado pessoal. Se o seu coração foi tocado, não silencie esse impulso. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Jesus o espera hoje. Porque o simples ato de enviar pode ser o elo que levará luz a outra vida. Escreva nos comentários o que essa palavra despertou em você. Declare publicamente seu compromisso, porque cada palavra escrita também fortalece sua decisão. Não subestime o poder de um gesto pequeno. Quando você curte, comenta e compartilha, não está apenas interagindo com um conteúdo, está se posicionando como alguém que escolhe espalhar esperança. Esse é um ato de fé que vai além da tela, porque multiplica o alcance da mensagem de Cristo. Muitas pessoas estão esperando um sinal, uma palavra, um convite, e o seu gesto pode ser exatamente isso. Hoje é o momento de agir, de se posicionar, de responder ao chamado. Jesus continua de braços abertos, pronto para receber quem decide se aproximar. Não permita que o medo, a vergonha ou o orgulho impeçam você de viver o que Ele tem preparado. Cada segundo é precioso e cada escolha feita agora molda o seu amanhã. O tempo de hesitar terminou. É hora de caminhar, é hora de compartilhar, é hora de se comprometer. Enquanto você lê estas palavras, Jesus continua esperando, pronto para transformar sua história. A mensagem não termina aqui, ela continua dentro de você, crescendo, se multiplicando, inspirando. E você pode ser o canal para que outras vidas sejam alcançadas. Hoje, você não apenas ouviu um convite, mas recebeu uma missão: viver e espalhar o amor de Cristo. A decisão é sua, e ela pode mudar não só a sua vida, mas a vida de quem ainda está no caminho de volta.